Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Modelagem de Dados. Lembrando, isso aqui é um curso gratuito da Apoena Stack. Não deixe de conhecer a nossa plataforma. Inclusive, você também pode estar assistindo esta aula pelo nosso curso gratuito disponível dentro da plataforma. Lá a gente vai estar deixando tudo para download, né, os slides, todos os materiais, códigos, né, relacionados aqui a esse curso. Como também lá temos algumas tarefas, questionários com correção automática para apoiar aí o seu aprendizado. E, bom, a gente vem falando aí ao longo da entidade, atributos, relacionamentos e cardinalidades, sempre pegamos em relação àquele contexto que eu tenho apresentado desde o início dessas aulas, né, de modelagem de dados, que é o contexto lá da companhia, com os empregados, departamentos, projetos, né? E ao longo desses cursos, né, dessas aulas, a gente conseguiu entender algumas entidades desse contexto, alguns atributos, né, dessas entidades, também alguns relacionamentos ali que a gente foi detalhando, mas agora a gente de fato vai olhar para o todo, tá? E eu vou passo a passo, a gente vai pegar ali o texto, né, de descrição dos requisitos, né, das regras de negócio e vamos marcar entidades, atributos, relacionamentos, para depois a gente construir o diagrama de entidade e relacionamento. E a gente vai fazer isso juntos, passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, né, relembrando o contexto, eu não vou reler ele novamente, porque a gente já leu ele. Então, qualquer coisa você pode pausar a aula, né, para dar uma releitura aí novamente. E o primeiro passo que a gente tem, né, aí com a descrição das regras de negócio, é a gente identificar as entidades, tá? Então, uma forma da gente justamente detectar entidades é, primeiro, a gente ver componentes que podem ser atrelados a realmente uma entidade do mundo real, né? Tipo pessoas, objetos, uma estrutura, né, comum que ela pode variar em torno de determinados valores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a companhia é organizada em departamentos. Departamentos e companhia, esses dois aqui podem ser uma entidade. Só que companhia não vai ser uma entidade aqui relevante no cenário aqui da modelagem de dados. Por quê? Porque a companhia é o todo, né? Só existe essa companhia e a gente não tem o interesse de representar várias companhias, né? Sempre vai ser uma única companhia. Então não tem muita necessidade da gente ter essa entidade, certo? Porque ela é mais o todo, né? O contexto completo. Agora, departamento já é interessante. Por quê? Porque a gente quer representar vários departamentos, né? Inclusive, ele até fala aqui depois, né? Cada departamento tem um nome, um número e um empregado que gerencia o departamento. Então, ok, ele já falou atributos, né, do departamento como nome e número, né, o que reforça ainda mais a gente ver que é uma entidade para entrar dentro da nossa modelagem. Como também aqui ele já trouxe uma outra possível entidade, que é o empregado que gerencia o departamento. Né? E a gente pode ver empregado, né, uma entidade possível, e depois ele gerencia o departamento, que é a entidade que a gente já está considerando aqui. Então a gente já pode ver que essas duas entidades se relacionam, né? Existe uma dependência ali entre elas. Então isso também já começa a enaltecer para a gente um relacionamento. Mas vamos por partes. Primeiro vamos marcar, seguindo essa linha de raciocínio, todas as entidades aqui do nosso contexto de negócio. Então eu fui lá com marca texto, né, e saí aí marcando, né, tudo que eu considerei como uma entidade relevante para a nossa modelagem de dados. Então, departamentos, empregado, projetos e dependentes. Tá? Então, esses foram as entidades relevantes que eu fui marcando, levando em conta a linha de raciocínio que eu comentei com vocês. Tá? E aí, agora que eu sei mais ou menos as entidades da minha modelagem, eu posso trazer os atributos, né? E aí, basta entender, né, quais valores ali, né, vão ser associados a cada instância de entidade. Né? Tipo, eu vou criar um departamento. Que coisas eu tenho que popular, né? Que informações o departamento vai ter? Isso são os atributos, né? Então aqui a gente já sabe, o departamento tem um nome, um número, né? E aí, ó, um empregado que gerencia o departamento. Aí você já pode pensar, de repente um atributo ali, né? Eu posso usar um relacionamento como atributo. Mas não vamos se preocupar ainda com relacionamento aqui. A ideia é a gente focar em atributos, né? Então nome, número, né? Isso seria um exemplo de atributos ali para o departamento. Então, vamos aqui sair marcando, né? Aqui eu já fiz
a marcação de uma forma diferente, né? Mudei a cor do meu marca-texto, tá? Então eu vou estar marcando a entidade com os seus atributos respectivos, né? Então o departamento ele vai ter o nome e o número e também a localização, né? Um departamento pode ter diversas localizações. Um detalhe aqui desse problema, tá? É porque você pode também considerar localizações como uma entidade, tá? Eu até esqueci de comentar disso. É que eu vou estar considerando como um atributo. Mas você, se estiver replicando a solução aqui desse problema, você pode também modelar a localização como uma entidade. Isso é mais uma escolha, uma decisão, né? Por que localização pode vir a ser uma entidade, né? Quando a gente pensa. Porque localização, ela também aparece em projetos, né? Então perceba que projetos têm nome, número e uma localização também, né? E aí talvez, né, pensando assim no longo prazo, pode ser interessante a gente conseguir facilmente filtrar projetos e departamentos em conjunto pela localização deles, né? Uma localização em comum. Então, nesse caso, você ter uma entidade de localização vai ser muito útil, tá? Essa mesma linha de raciocínio acontece com endereços, tá? É muito comum endereço a gente não botar como atributo, mas também como uma entidade. Mas isso vai ser uma discussão para a gente aprofundar mais na frente. Mas se quando você fez os exercícios de pensar nas entidades desse problema, se você tiver considerado localização como uma entidade, você não está errado, tá? É uma abordagem válida aqui no contexto desse problema, tá bom? Beleza, vou estar considerando aqui como atributo, também não tem problema, tá? Isso, como eu falei, é mais uma decisão de modelagem. E aí um departamento ele vai controlar inúmeros projetos, né, como uma entidade, e os atributos vai ser nome, número e localização, tá? O empregado, que é aqui a entidade, né, que a gente marcou, vai ter nome, número do seguro social, endereço, salário, sexo e data de nascimento, tá? Bom, aqui depois ele vai falar mais de relacionamentos, né? E aí aqui a gente tem os dependentes, né? Então, dependentes, né, eles é uma entidade e vai ter como atributos nome, sexo, data de nascimento e no caso, aqui eu ainda marquei o relacionamento com o empregado, né? Mas aqui nem necessariamente precisaria marcar, né? Se você marcou também não tem problema, né? Porque esse aqui é mais um relacionamento, apesar que a gente pode considerar como um atributo, né? Não tem problema. Mas aqui o nosso foco é pensar mais nos atributos, por enquanto. Então, beleza, marquei minhas entidades, marquei os atributos. Qual é o próximo passo agora? A gente marcar os relacionamentos. Então, eu sublinhei de amarelo as linhas que falam de relacionamentos, né? Então, um empregado que gerencia o departamento, né? A gente tem essa relação de gerente, né? A gente também tem aqui que todo empregado é associado a um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, mesmo que esses projetos não sejam do departamento que ele é associado, né? Então, aqui a gente já pode ver vários relacionamentos aqui. Entre empregado e departamento, né? Entre empregado e projetos, né? Também departamento e projetos, né? Porque aqui a gente já vê que os projetos são associados a um departamento, né? Inclusive ele fala aqui também, né? Um departamento controla inúmeros projetos, né? Então aqui a gente também tem esse relacionamento, né? E aqui, ó, a indicação do supervisor direto de cada empregado, né? Então cada empregado vai ter um supervisor, certo? E os dependentes de cada empregado, né? Então tem os dependentes, né? Que estão associados a um empregado, né? Inclusive ele é falado aqui depois, né? E o relacionamento com o empregado, né? Então aqui a gente tem entidades, atributos e os relacionamentos. Uma vez que a gente mapeia e se organiza, né, isso aqui até pode ser descrito, né, num papel ou assim, numa documentação de forma mais ramificada, já é um ótimo passo para a gente conseguir desenhar de maneira mais precisa o diagrama de entidade e relacionamento, certo? Então, agora a gente vai pensar na cardinalidade, né, de cada relacionamento. Aí, claro, isso aqui eu fiz separado, né? Eu fiz uma parte separada, mas considerando tudo aquilo que a gente já destacou, né? Primeiro a gente vai ter o relacionamento gerencia, que é o empregado gerencia um departamento, né? E aí o que a gente pode detalhar em relação a esse relacionamento? Primeiro que ele é 1 para 1. Porque um empregado ele vai gerenciar um único departamento. E um departamento só pode ter um gerente. Então, a relação 1 para 1. A participação do empregado é parcial, porque não vão ser todos os empregados que vão ser gerentes de departamento, tá? Por isso que ele é parcial, porque se for total, eu ia estar dizendo que todos os empregados são gerentes de algum departamento, eu ia ter que ter um departamento para cada empregado, né? Principalmente por ser 1 a 1, né? Então não faz sentido, por isso é uma participação parcial, tá? Do empregado em relação ao departamento, tá?
Só que do departamento para o empregado é uma participação total. Por quê? Porque o departamento obrigatoriamente tem que ter um gerente, né? Então, não tem como ter um departamento que não tenha gerência, tá? Então, essa é as diferenças, né? E também, né, aqui, vou até voltar aqui só para a gente ver, perceba que aqui ele fala que armazena-se a data de início que o empregado começou a gerenciar o departamento, tá? Isso aqui é um atributo, data de início, que está atrelado ao relacionamento entre empregado e departamento. Claro que esse atributo eu posso jogar para dentro do departamento ou para dentro de empregado, né, por ser uma questão até de one-on-one, né, possibilita essa abordagem. Mas por enquanto vamos tratar como um atributo de relacionamento, tá? Então aqui a gente vai ter, né, justamente o atributo data início associado a esse tipo de relacionamento, tá bom? Pronto, beleza, detalhamos o gerencia. O próximo, trabalha para, né, que é o departamento empregado. Então o empregado ele vai trabalhar em um departamento, né? Nesse caso é 1 para N, né, a relação. Por quê? Um departamento pode ter vários empregados, mas um empregado só pode trabalhar em um, assim, está associado na realidade a um único departamento, tá? Por isso que é 1 para N. Ambos têm participação total, ou seja, não tem como eu ter um empregado que não está associado a algum departamento, né? Como também eu não posso ter um departamento que não tem nenhum empregado associado a ele. Então, dos dois lados, a gente tem uma participação total. Nesse caso, não foi mencionado nenhuma necessidade de armazenar, por exemplo, a data de início do empregado naquele departamento, né? Nem data fim também, né? Para caso ele troque, né? Saia da empresa. Não teve essa abordagem ali na descrição, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Obviamente que se a gente estiver ali modelando uma situação e surgirem dúvidas, tipo, será que eles não têm interesse em saber, né, em armazenar a data de início de associação, já que a gente tem a data de início de gerência, aí é algo que você tem que falar com uma pessoa de negócios, né, para explorar se realmente é um ponto relevante ou não, né? Ele realmente não colocou porque não é relevante, tá? Então esses pontos aí faz parte da modelagem, a gente vai entendendo e questionando as regras de negócio, né? Bom, próximo ponto é o controla, né? Que é um departamento controlar um projeto, né? Também é 1 para N, porque um departamento pode ter vários projetos, mas o projeto só pode estar associado a um único departamento, tá? A participação de projeto é total, porque não tem como eu ter um projeto que não tenha um departamento associado a ele, tá? Então, isso ela é total. E o do departamento é parcial, né? Ou seja, a gente pode ter departamentos que, por enquanto, não tem nenhum projeto ali atuante, certo? Obviamente que essa parte, né, ele não fica tão explícito ali na descrição, tá? Então não tem problema se você não tiver pensado nisso, tá? Porque a gente até pode considerar que quando você vai pensar nas participações, essas dúvidas são levantadas, né? Você é um departamento de projeto. É obrigatório um departamento ter um projeto ali atuante para meio que ele existir? Não, não tem essa restrição. Eu posso ter um departamento que não tem ainda nenhum projeto ali associado a ele. Então, beleza. Aí a gente define essas características, tá bom? Bom, aí temos também o supervisiona, que é a questão de cada empregado ter um supervisor, né? Então, a gente tem um empregado que é no papel de supervisor e o empregado no papel de supervisionado, né? Então, a gente tem aquela ideia, né, que a gente já comentou de uma coisa recursiva, né? São os próprios empregados ali que estão nesse relacionamento. A participação de ambos é parcial, porque nem todo empregado é supervisor e também nem todo empregado tem um supervisor obrigatoriamente, tá? Então, a gente detalhou dessa forma as participações e ele é 1 para N, né? Ou seja, um empregado atuando como supervisor pode ter vários supervisionados, mas um supervisionado só pode ter um único supervisor, tá? Por isso que ele é 1 para N. Já o trabalha em é o empregado e projeto, né? O empregado vai trabalhar para algum projeto, tá? Nesse caso é uma relação M para N, porque um projeto pode conter vários empregados, assim também como um empregado pode trabalhar em mais de um projeto, tá? Então ela é uma relação M para N por conta disso. A gente também viu aqui no texto, que eu vou até voltar aqui só para enaltecer, é que ele pede para armazenar também o número de horas que o empregado trabalha em cada projeto. Então, novamente, mais um atributo aí de relacionamento, tá? Então a gente bota aqui, ó, que eu vou ter o atributo horas nesse relacionamento, tá? E ambos têm participação total, ou seja, o empregado obrigatoriamente tem que estar trabalhando no projeto e o projeto obrigatoriamente tem que ter empregados ali trabalhando neles para meio que coexistir, certo? Então,
Isso aqui é uma restrição de participação. Dependente de, né? Empregado e dependente, ou seja, um empregado pode ter vários dependentes, mas um dependente só pode ter um empregado associado a ele, né? É um tipo de relacionamento de identificação para o tipo de entidade fraca dependente, tá? Isso aqui é um ponto que é muito importante e relevante a gente levar em conta. Por quê? O dependente, ele só vai existir se tiver um empregado associado a ele. Não faz sentido a gente ter dependentes ali soltos que não tem um empregado associado. Porque o dependente ali só interessa quando o empregado está trabalhando, está atuante ali, né? E para quem está se perguntando, né? Para que servem esses dependentes mesmo? É porque a gente tem o seguro social. Então, se acontecer alguma coisa com o empregado, tem ali os dependentes, né? Para fazer um contato, para questão do seguro social, né? Enfim. Então, nesse caso, a gente pode considerar o dependente como uma entidade fraca, né? Por quê? Porque a gente não tem interesse em, a nível de banco ali, ter os dependentes, né, como uma entidade assim mesmo, no mesmo nível que empregado, projeto, departamento. Então a gente pode colocar ele como uma entidade fraca, que a sua identificação vai estar atrelada ao empregado, né? Porque muito da sua existência só faz sentido se a gente tiver um empregado ali, tá? E basicamente a participação de empregado é parcial e de dependente é total. Ou seja, nem todo empregado precisa ter um dependente, tá? Como também o dependente obrigatoriamente tem que estar associado ao empregado. Essa parte do dependente obrigatoriamente estar associado ao empregado é bem explícito ali no texto, mas essa questão do empregado não necessariamente ter dependentes não é tão explícito, né? Então, novamente, né? Se algumas coisas aqui você tá lendo, Yuri, não deu meio muito para entender ali que tinha essa participação, esse relacionamento assim, pelo texto. Não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Algumas coisas realmente ali durante o processo, né? Porque você vai estar lendo algo que outra pessoa escreveu do modelo de negócio, das regras, né? E à medida que você for modelando, né, essa parte, ou outra pessoa, né, que for fazer a modelagem, vão ser feitos questionamentos, porque cada relacionamento tem que definir a cardinalidade, tem que definir a participação dos dois lados, né? Se é total, se é parcial, tem que pensar nos atributos de relacionamento. E às vezes essas coisas não estão explícitas no texto. E aí é quando a gente ocorre uma comunicação para alinhar esses pontos, tá? Então eu justamente gosto de trazer isso para exemplificar que nem sempre o texto ali vai vir bonitinho já com tudo assim saltando aos olhos, né? Algumas coisas vai necessitar uma investigação, você marcar uma reunião ali com a pessoa responsável para tirar dúvidas, né? Confirmar algumas coisas, tá? Então por isso que isso acontece, tá? É totalmente normal, no meio aí corporativo. E, bom, dado isso, né, a gente explicitou entidades, atributos, os relacionamentos. O próximo passo agora é a gente construir visualmente o diagrama de entidade e relacionamento, né, o DARE, que vai ser o nosso modelo conceitual, tá? E isso a gente vai fazer juntos, tá, pessoal? Todas as etapas aqui a gente vai trabalhar juntos. A gente vai fazer o modelo conceitual, depois a gente vai falar da modelagem lógica, considerando aí o modelo de dados relacional, e por fim a gente vai para a modelagem física, tá? Então tudo isso a gente vai fazer passo a passo aqui nessas próximas aulas, né, ao longo desse curso, tá? Que é tudo para vocês terem um exemplo aí prático e entender, né, muito do processo aí juntos, né? Não ficar algo só na teoria e a gente não ter nada prático aqui. Vamos ter coisa prática sim, tá? Nesse curso. Então é isso, tá? Vamos avançar aí para o desenho desse diagrama.